Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula e o ex-chefe de gabinete dele, Gilberto Carvalho, por suspeita de terem recebido propina para favorecer montadoras quando Lula ainda era presidente. A denúncia teve como base a investigação sobre uma medida provisória assinada pelo então presidente Lula em 2009, que estendeu incentivos fiscais a empresas do setor automobilístico. Procuradores afirmam que lobistas e empresários ofereceram 33 milhões de reais que terminaram não sendo totalmente pagos para convencer membros do governo a aprovar os benefícios aos grupos Caoa e MMC. Segundo a denúncia, em novembro de 2009, o então presidente Lula e Gilberto Carvalho, chefe de gabinete da presidência, aceitaram 6 milhões de reais para a arrecadação ilegal de campanha do PT. O dinheiro teria sido repassado por Mauro Marcondes e Alexandre Paes dos Santos e pelo advogado José Ricardo da Silva. Eles representariam Paulo Arantes Ferraz, da MMC, e Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da Caoa. Na denúncia, os investigadores se referem a documentos obtidos nas casas dos acusados. Entre eles, manuscritos que indicam pagamento de propina na forma de gíria, Café Gilberto Carvalho, e que as condições da medida provisória foram acertadas entre a consultoria de Alexandre Paes e as montadoras. Segundo o Ministério Público, tudo foi aprovado a toque de caixa, 3 dias depois do café com o então chefe de gabinete Gilberto Carvalho. O Ministério Público Federal pediu que os envolvidos paguem 12 milhões de reais para os cofres públicos. Essa investigação é desdobramento da Operação Zelotes, que apura organizações criminosas que atuavam junto ao Tribunal Administrativo, que analisa punições aplicadas pela Receita Federal. Lula e Gilberto Carvalho foram denunciados por corrupção passiva, os outros 5 por corrupção ativa. Trata-se da segunda denúncia contra Lula na Operação Zelotes. Na primeira denúncia, Lula foi acusado juntamente com o filho Luiz Cláudio pelo crime de tráfico de influência. O ex-presidente Lula já tem uma condenação em processo da Lava Jato no Paraná e é réu em 5 ações penais. Com a denúncia de hoje, Lula passa a ter contra ele 3 denúncias pendentes de análise da Justiça, que ainda podem transformá-lo em réu. Um dos advogados de Lula, José Roberto Batóquio, informou que deixou a defesa do ex-presidente em processos em que ele possa estar em posição contrária ao ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que comprometeu Lula em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Batóquio já foi advogado de Palocci. O Instituto Lula declarou que a denúncia é improcedente e imoral, porque os trâmites da medida provisória foram corretos e que o ex-presidente é alvo de perseguição política. Já o advogado de Lula afirmou que o ex-presidente jamais praticou atos de corrupção e que a inocência dele será reconhecida. Gilberto Carvalho disse que o governo Lula baixou a medida para o desenvolvimento regional. Que se houve corrupção foi no Congresso ou na atuação de lobistas, que recebeu Mauro Marcondes porque ele tratava da MP em nome das montadoras e que a acusação é sem provas. O advogado de Mauro Marcondes disse que a denúncia é requentada e que o procurador está brincando com a justiça. A Caoa se declarou surpresa com a denúncia e afirmou que os fatos já foram objeto de investigação em que ficou provada a inocência da empresa. A defesa de José Ricardo da Silva não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Alexandre Paes dos Santos e de Paulo Arantes Ferraz. A Polícia Federal vai priorizar as investigações sobre mensagens e os dados bancários e fiscais do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel está preso desde a semana passada, depois que a PF encontrou mais de 50 milhões de reais em dinheiro num apartamento em Salvador. Preso na penitenciária da Papuda desde sexta-feira, Gedel Vieira Lima foi autorizado a receber visitas apenas dos advogados, incluindo o irmão Afrísio de Souza Vieira Lima Filho, que também esteve no local na condição de advogado. Afrísio é diretor legislativo da Câmara dos Deputados. Visitas particulares só são permitidas às sextas-feiras. Gedel está em uma cela para 10 detentos com 3 treliches e uma cama. Tem vaso sanitário e chuveiro elétrico. Ele está na ala reservada a presos com nível superior.
Tem direito a banho de sol, no máximo 3 horas por dia. Até agora, Gedel foi interrogado apenas uma vez no dia em que foi preso. Ele deve prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta semana. Fontes ligadas à investigação informaram que Gedel chorou muito. Gedel foi para a cadeia pela primeira vez no dia 3 de julho por obstrução de justiça. O Ministério Público denunciou Gedel por suspeita de pressionar o doleiro Lúcio Funaro a não fazer um acordo de delação premiada. Ficou na Papuda por 10 dias e 56 em prisão domiciliar em Salvador. Agora, a prisão preventiva foi decretada para evitar destruição de provas. Investigadores encontraram mais de 51 milhões de reais escondidos em malas num apartamento neste prédio em Salvador. Ele é suspeito de cometer crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal aplicou reagentes nas caixas, malas, sacos plásticos e notas de dinheiro encontrados na terça-feira. Eles revelaram fragmentos das impressões digitais da mão esquerda de Gedel. A investigação vai se aprofundar sobre a quebra dos sigilos telefônico, de mensagens, bancários e fiscal de Gedel, autorizada pela Justiça. Gedel foi ministro no governo Lula, vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal no governo Dilma e ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer. Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está no aeroporto de Brasília, tem detalhes para a gente. Zileide. Oi, Renata, boa tarde. Olha, o avião da Polícia Federal pousou aqui em Brasília às 3 horas e 23 minutos. Taxiou e por volta das 3 horas e 34 minutos, o executivo Ricardo Saldi e o empresário Joesley Batista desembarcaram. Nós temos imagens desse desembarque feito agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, agora há duas possibilidades. Eles também já deixaram aqui o aeroporto, embarcaram em 2 carros separados e seguem agora num comboio. Por questão de segurança, a polícia não divulgou para onde eles irão agora. São 2 opções: o Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito ou então a Superintendência da Polícia Federal, onde eles deverão prestar depoimento e onde permanecerão presos. Como você disse, é uma prisão temporária de 5 dias, prisão que pode ser prorrogada e pode também se transformar numa prisão preventiva, essa sem um prazo definido para terminar. Os dois chegaram no aeroporto de Congonhas por volta das 11 horas da manhã, mas só embarcaram por volta das 2 horas da tarde. Isso porque a Polícia Federal esperou pelos malotes. Hoje cedo houve uma operação de busca e apreensão e então a polícia resolveu esperar os malotes com tudo que foi apreendido nessas operações na casa do empresário Joesley Batista e também na casa do executivo Ricardo Saldi. Quando os malotes chegaram, aí sim eles embarcaram por volta das 2 horas da manhã. Essa prisão, lembrando, foi autorizada pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Prisão que foi solicitada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Renata? Nós vimos ali, Zileide, pelas imagens que mostramos, o primeiro a desembarcar foi o empresário, o executivo Ricardo Saldi. Logo depois, o empresário Joesley Batista, aparentemente pelas imagens, não estavam algemados. A gente continua acompanhando e a cobertura completa sobre essa transferência dos executivos da JF para a carceragem da Polícia Federal em Brasília, você vê logo mais no Jornal Nacional. Até já. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido por sorteio para relatar o pedido de abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, por suspeita de corrupção e de lavagem de dinheiro no caso Rodrimar. A empresa teria sido beneficiada por um decreto para o setor de portos assinado por Temer. O procurador-geral, Rodrigo Janot, fez o pedido de abertura de inquérito junto com a denúncia contra Temer e Rocha Loures pelo episódio do recebimento de uma mala de dinheiro com base na delação da JBS. Mas ressaltou que o caso não tem relação direta com a Lava Jato e que, por isso, deveria ficar sob o cuidado de outro relator e não do ministro Luiz Edson Fachin. O ministro Luiz Roberto Barroso é quem vai decidir se abre inquérito ou não. A defesa de Rocha Loures declarou que vê a abertura de um novo inquérito como uma irresponsabilidade e uma deslealdade processual.
O Palácio do Planalto e a Rodrimar não quiseram se manifestar. Frísio de Souza Vieira Lima Filho, que também esteve no local na condição de advogado. Afrísio é diretor legislativo da Câmara dos Deputados. Visitas particulares só são permitidas às sextas-feiras. Gedel está em uma cela para 10 detentos com 3 treliches e uma cama. Tem vaso sanitário e chuveiro elétrico. Ele está na ala reservada a presos com nível superior. Tem direito a banho de sol, no máximo 3 horas por dia. Até agora, Gedel foi interrogado apenas uma vez no dia em que foi preso. Ele deve prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta semana. Fontes ligadas à investigação informaram que Gedel chorou muito. Gedel foi para a cadeia pela primeira vez no dia 3 de julho por obstrução de justiça. O Ministério Público denunciou Gedel por suspeita de pressionar o doleiro Lúcio Funaro a não fazer um acordo de delação premiada. Ficou na Papuda por 10 dias e 56 em prisão domiciliar em Salvador. Agora, a prisão preventiva foi decretada para evitar destruição de provas. Investigadores encontraram mais de 51 milhões de reais escondidos em malas num apartamento neste prédio em Salvador. Ele é suspeito de cometer crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal aplicou reagentes nas caixas, malas, sacos plásticos e notas de dinheiro encontrados na terça-feira. Eles revelaram fragmentos das impressões digitais da mão esquerda de Gedel. A investigação vai se aprofundar sobre a quebra dos sigilos telefônico, de mensagens, bancários e fiscal de Gedel, autorizada pela Justiça. Gedel foi ministro no governo Lula, vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal no governo Dilma e ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer. Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está no aeroporto de Brasília, tem detalhes para a gente. Zileide. Oi, Renata, boa tarde. Olha, o avião da Polícia Federal pousou aqui em Brasília às 3 horas e 23 minutos. Taxiou e por volta das 3 horas e 34 minutos, o executivo Ricardo Saldi e o empresário Joesley Batista desembarcaram. Nós temos imagens desse desembarque feito agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, agora há 2 possibilidades. Eles também já deixaram aqui o aeroporto, embarcaram em 2 carros separados e seguem agora num comboio. Por questão de segurança, a polícia não divulgou para onde eles irão agora. São 2 opções. O Instituto Médico Legal para o exame de corpo. Vada presos com nível superior. Tem direito a banho de sol, no máximo 3 horas por dia. Até agora, Gedel foi interrogado apenas uma vez no dia em que foi preso. Ele deve prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta semana. Fontes ligadas à investigação informaram que Gedel chorou muito. Gedel foi para a cadeia pela primeira vez no dia 3 de julho por obstrução de justiça. O Ministério Público denunciou Gedel por suspeita de pressionar o doleiro Lúcio Funaro a não fazer um acordo de delação premiada. Ficou na Papuda por 10 dias e 56 em prisão domiciliar em Salvador. Agora, a prisão preventiva foi decretada para evitar destruição de provas. Investigadores encontraram mais de 51 milhões de reais escondidos em malas num apartamento neste prédio em Salvador. Ele é suspeito de cometer crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal aplicou reagentes nas caixas, malas, sacos plásticos e notas de dinheiro encontrados na terça-feira. Eles revelaram fragmentos das impressões digitais da mão esquerda de Gedel. A investigação vai se aprofundar sobre a quebra dos sigilos telefônico, de mensagens, bancários e fiscal de Gedel, autorizada pela Justiça. Gedel foi ministro no governo Lula, vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal no governo Dilma e ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer. Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está no aeroporto de Brasília, tem detalhes para a gente. Zileide.
Oi, Renata, boa tarde. Olha, o avião da Polícia Federal pousou aqui em Brasília às 3 horas e 23 minutos. Taxiou e por volta das 3 horas e 34 minutos, o executivo Ricardo Salti e o empresário Joesley Batista desembarcaram. Nós temos imagens desse desembarque feito agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, agora há duas possibilidades. Eles também já deixaram aqui o aeroporto, embarcaram em 2 carros separados e seguem agora num comboio. Por questão de segurança, a polícia não divulgou para onde eles irão agora. São duas opções: o Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito ou então a Superintendência da Polícia Federal, onde eles deverão prestar depoimento e onde permanecerão presos. Como você disse, é uma prisão temporária de 5 dias, prisão que pode ser prorrogada e pode também se transformar numa prisão preventiva, essa sem um prazo definido para terminar. Os dois chegaram no aeroporto de Congonhas por volta das 11 horas da manhã. Que analisa punições aplicadas pela Receita Federal. Lula e Gilberto Carvalho foram denunciados por corrupção passiva. Os outros 5 por corrupção ativa. Trata-se da segunda denúncia contra Lula na Operação Zelotes. Na primeira denúncia, Lula foi acusado juntamente com o filho Luiz Cláudio pelo crime de tráfico de influência. O ex-presidente Lula já tem uma condenação em processo da Lava Jato no Paraná e é réu em 5 ações penais. Com a denúncia de hoje, Lula passa a ter contra ele 3 denúncias pendentes de análise da Justiça, que ainda podem transformá-lo em réu. Um dos advogados de Lula, José Roberto Batóquio, informou que deixou a defesa do ex-presidente em processos em que ele possa estar em posição contrária ao ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que comprometeu Lula em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Batóquio já foi advogado de Palocci. O Instituto Lula declarou que a denúncia é improcedente e imoral porque os trâmites da medida provisória foram corretos e que o ex-presidente é alvo de perseguição política. Já o advogado de Lula afirmou que o ex-presidente jamais praticou atos de corrupção e que a inocência dele será reconhecida. Gilberto Carvalho disse que o governo Lula baixou a medida para o desenvolvimento regional. Que se houve corrupção foi no Congresso ou na atuação de lobistas. Que recebeu Mauro Marcondes porque ele tratava da MP em nome das montadoras e que a acusação é sem provas. O advogado de Mauro Marcondes disse que a denúncia é requentada e que o procurador está brincando com a justiça. A CAOA se declarou surpresa com a denúncia e afirmou que os fatos já foram objeto de investigação em que ficou provada a inocência da empresa. A defesa de José Ricardo da Silva não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Alexandre Paz dos Santos e de Paulo Arantes Ferraz. A Polícia Federal vai priorizar as investigações sobre mensagens e os dados bancários e fiscais do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel está preso desde a semana passada, depois que a PF encontrou mais de 50 milhões de reais em dinheiro num apartamento em Salvador. Preso na penitenciária da Papuda desde sexta-feira, Gedel Vieira Lima foi autorizado a receber visitas apenas dos advogados, incluindo o irmão Afrísio de Souza Vieira Lima Filho, que também esteve no local na condição de advogado. Afrísio é diretor legislativo da Câmara dos Deputados. Visitas particulares só são permitidas às sextas-feiras. Gedel está em uma cela para 10 detentos com 3 treliches e uma cama. Tem vaso sanitário e chuveiro elétrico. Ele está na ala reservada a presos com nível superior. Tem direito a banho de sol, no máximo 3 horas por dia. Até agora,